Fala comigo! Hoje vamos falar sobre um setor que está extremamente barato. Imagine que você tem taxas de juros lá nas alturas, pelo menos para o padrão desenvolvido. Você tem o Banco Central americano freando o consumo da população. E a gente tem um setor que está para trás de todos os outros, que tem sido mais afetado por conta dessa taxa de juros, trazendo oportunidades para nós, trazendo ativos que continuam muito bons, continuam excelentes, só que a um preço muito mais baixo. Imagine que você pudesse comprar uma BMW com 20, 30% de desconto quando fosse comprar o seu queridíssimo carro. Bom, é isso que a gente tem hoje no mercado financeiro, no setor de varejo. E é por isso que a gente vai falar sobre 3 REITs de varejo que estão baratos por conta de todo o cenário macroeconômico e, claro, por conta das políticas que a gente tem atualmente, por conta das taxas de juros elevadas lá do Federal Reserve, tentando, claro, conter a inflação pós-pandemia. Você que não sabe, ainda não está inscrito aqui no canal porque é maluco, quando a gente teve a pandemia e os governos centrais ao redor do mundo estimulando as economias com taxas lá embaixo e impressão massiva de moeda, com vários subsídios à população, não faremos juízo de valor se está certo ou se está errado, só estamos dizendo o que aconteceu, fatos. Quando a gente teve isso, naturalmente, em algum momento teríamos um choque de demanda por conta de uma oferta limitada. E aí o que a gente tem em decorrência disso? Gente com dinheiro, faltando coisa, porque você não conseguia produzir na mesma proporção, os preços começam a subir. Você tem mais moeda em circulação, naturalmente o dinheiro vale menos, oferta e demanda. Também um indicativo de que os preços começariam a subir. E aí, depois disso tudo, o efeito colateral foi inflação. E aí tivemos que, de alguma forma, remediar a situação e os bancos centrais começaram a subir as taxas de juros. O Brasil foi um país que fez isso de forma acelerada, né? A parte de redução de juros, depois subir juros de forma acelerada para depois conseguir estabilizar os juros a um patamar saudável. Depois veio o governo Lula, descambou aí a parte fiscal, gastando pra cacete. No último ano foram 700 bi de dívida a mais, e o Brasil tá pagando aí quase 800 bi por ano só de juros da dívida, com mais de 11%. E aí a gente teve nossas taxas de juros subindo novamente. Tiago, mas eu não quero saber de política. Bom, é só pra você entender o que acontece. É onde quem que sofre com tudo isso? O setor de varejo também. Não só a internacional, mas o brasileiro principalmente. E por que o setor de varejo brasileiro sofre tanto? Uma combinação de juros altos e inflação alta. Quando a gente tem uns juros a mais de 2 dígitos para um setor que disputa por preço, a linha financeira fica mais alta. A gente tem um consumo feito por conta do Banco Central subir os juros e conter a inflação. A gente tem um consumo freado, a população sofrendo com a alta dos preços. E aí é uma combinação no longo prazo de empresas que vão quebrando. Já lá fora, quando a gente olha para o setor de varejo, a gente tem empresas que são muito mais sólidas, há décadas funcionam muito bem. É um setor que naturalmente tem um nível de alavancagem com custo de dívida muito mais baixo que no Brasil. E claro que os mundos desenvolvidos têm um nível de inflação muito mais baixo. Então o setor de varejo estrangeiro ele costuma ser até uma forma de proteção da carteira se você escolher empresas que ditam o consumo da população, como por exemplo a Walmart. A Walmart é um termômetro de como vai a economia americana como um todo, de tanto que ela fatura. A gente tem uma empresa que fatura aí 600, 700 bilhões de dólares anuais e de alguma forma mostra como vai a economia americana por conta da sua grande receita, tá? E aí o que nós investidores temos que olhar? Como aproveitar um cenário que seja propício para fazermos nossa alocação. O que isso significa? Se você tem um cenário de juros alto
e algumas empresas com qualidade muito boa sendo pressionadas no seu valor de mercado, a gente compra mais barato. É isso que a gente faz. Principalmente empresas imobiliárias, que é o nosso vídeo aqui. A gente está falando de REITs, que tem propriedades de varejo, recebem aluguéis por isso e distribuem dividendos para os acionistas. E é nisso que a gente vai focar. 3 empresas que têm essa pegada de varejo. Já falamos dela aqui no canal, delas praticamente todas já falamos, mas hoje a gente está falando exclusivamente sobre o varejo, tá? Por conta dessa dinâmica de preço pressionada que a gente teve em 2024 e a gente tende a ter uma melhora. O Fed já divulgou que para esse ano talvez os juros não caiam de forma tão acelerada, por conta da inflação que ainda não está da forma que eles querem. A cada reunião a gente vai descobrir, mas a gente tem uma perspectiva futura bem bacana, aparentemente, tá bom? Então a gente pode surfar essa onda dessas empresas que continuam boas e têm qualidade com preço atrativo. Então vamos lá, qual que é a nossa primeira empresa? Já comentei sobre ela aqui, gosto muito, tem um dividend yield chegando a quase 5%, que é o Simon Property. É uma empresa de varejo, só que é uma empresa de varejo voltada para shoppings de luxo. São mais de 230 propriedades, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e na Ásia. E a gente está falando daquelas propriedades que focam em malls, aqueles shoppings igual a gente tem aqui no Brasil, mas também nos shopping centers, que são aquelas grandes propriedades com lojas espalhadas. São shoppings mais horizontais. E aí a gente vai entender um pouquinho aqui sobre o Simon. Deixa eu colocar aqui na tela o relatório que eu mesmo fiz sobre a companhia. E a gente tem esse tipo de propriedade aqui, ó, uma propriedade mais horizontal. Ó, a gente tem também shoppings como a gente está acostumado aqui no Brasil e normalmente shoppings mais luxuosos. Ó, a gente tem aqui, ó, no Reino Unido, esse tipo de propriedade. E aí tem vários inquilinos muito famosos, né? Calvin Klein, aquelas lojas âncoras que a gente está acostumado. A gente tem marcas de luxo, Dolce & Gabbana, enfim, a gente tem lojas da Apple, enfim, como vocês estão acostumados aí. Shoppings que tem grandes marcas, Sephora, Prada, Tiffany, enfim, são grandes inquilinos com contratos bem longos. E o Simon, ele tem uma história se a gente pegar antes de 95, ali, 93, então já tem um histórico muito interessante, um portfólio bem tranquilo, assim, em termos de diversificação, se a gente olhar pelos Estados Unidos, uma Europa e Ásia, tem um portfólio bem bacana. E o que importa pra gente aqui é entender nível de juros, tá? Os juros sobre o EBITDA, bem tranquilo ali na casa dos 17%. A gente olha muito, pessoal, isso aqui é um parâmetro importante que a gente analisa. E os 3 REITs, já adianto aqui que os 3 REITs vão ter esse número muito tranquilo, abaixo dos 20%, esses juros sobre dívida líquida. A gente sempre analisa como os REITs eles são muito alavancados, eles tomam dívida a 3% ao ano, que é muito baixo, e eles normalmente se alavancam para conseguir expandir. E claro, tem uma certa eficiência de capital ali, de composição de capital nos REITs, quando eles fazem isso, até porque eles não pagam imposto a nível corporativo. Mas normalmente a gente compara os juros da dívida, que também normalmente é barato, com a dívida, com o EBITDA da empresa, com a capacidade dela de gerar caixa. A gente faz esse comparativo para podermos entender o quanto da dívida tem de impacto na operação, já que os REITs operam com dívida, né? Eles funcionam com base principalmente em capital de terceiros e não capital próprio. Então esse balizamento pra gente, ó, se a gente pegar REITs com 20, 25% de juros em cargos da dívida sobre o EBITDA, tá ok. Agora, se esse número passar dos 40, 50%, aí já temos um REIT mais arriscado, que depende muito desses juros altos e acaba trazendo um pouco de perigo para a sua operação, tá? Então a gente sempre olha isso. Já adiantando, os 3 REITs de hoje tem esse indicador abaixo dos 20%, ou seja, de forma muito controlada. E o Simon, ele tem aqui uma dívida bem controlada, não só os juros da dívida sobre EBITDA,
mas também a dívida bem controlada. E a gente tem um payout aqui, FFO, que a gente fala, bem bacana ali, uma constituição que dá para você distribuir, dá para você reinvestir, e um dividend yield aí perto dos 5%, se a gente olhar a média histórica. Se a gente olhar a média histórica aqui, ó, ele está muito próximo da média. Está muito próximo, ó. A gente tem uma média aqui nos últimos 5 anos de em torno de 5%, e o Simon está pagando aí mais ou menos isso mesmo. Então é um REIT muito bacana do varejo, que tem propriedades luxuosas, tem um nível de endividamento bem equilibrado, e está no momento, quando a gente olha preço sobre FFO, a gente está no momento oportuno, um momento de desconto mais ou menos sendo negociado ali 12 vezes o FFO, que é um indicativo que ele está hoje, quando a gente olha só para múltiplo. Claro que a gente tem que fazer outras análises, a gente faz aqui dentro da empresa, claro, a gente entende dividendo descontado, a gente entende fluxo de caixa também, a gente projeta FFO para frente, traz a valor presente, faz todas essas medidas e todas elas estão num patamar bem tranquilo e dá pra gente olhar com carinho para ele, que está num momento interessante, tá? Lembrando, isso aqui não é recomendação de compra, isso aqui é uma recomendação de estudo. Beleza? Esse foi o nosso primeiro REIT da lista. Agora vamos para o nosso segundo REIT da lista, o NNN, National Retail. É um REIT Triple Net Lease, que a gente fala. É um REIT com contratos líquidos, não brutos, tá? Ou seja, para dentro do imóvel, imposto, operação, tudo que é para dentro do imóvel, o inquilino que cuida. O National Retail só entrega um imóvel com características únicas para os seus inquilinos, tá? Vamos lá, vou mostrar aqui a apresentaçãozinha. Quem me segue aqui já conhece também, falei dele esses dias. É um REIT bem diversificado, são mais de 3.560 propriedades, mais de 380 tenants, que são os inquilinos. São propriedades bem distribuídas ao redor dos Estados Unidos. Ele está ali com uma taxa de ocupação aqui, ó, acima dos 93%. Na média, 98% de taxa de ocupação, ou seja, praticamente não tem vacância nas propriedades do National Retail. Tem uma gestão de portfólio bem bacana. E ele, claro, faz algumas aquisições ao longo da sua história. Tem um percentual, quando a gente olha para os contratos de longo prazo, assim como o Simon também tem. O National Retail tem contratos de longo prazo ali, ou seja, você tem uma previsibilidade de pelo menos 10 anos aqui no National Retail, no NNN. O Simon também, são empresas que mantêm contratos longínquos com o REIT. Isso traz previsibilidade. Ele cresce também dividendos, aí isso é um indicador bem importante, há mais de 25 anos consecutivos. Na verdade, são 35 anos consecutivos de crescimento de dividendos, de ano a ano, ou seja, traz uma segurança também. Uma empresa que tem essa capacidade, tem uma gestão dessa, de conseguir crescer dividendo há tanto tempo, também é bacana. Tem dívida controlada, como falei, os juros da dívida abaixo dos 20%, quando a gente compara com o EBITDA. É um REIT bem bacana, e tá num múltiplo também, quando a gente compara com o histórico, abaixo, tá com um desconto aí. Então eu sugiro que vocês deem uma avaliada no estudo de vocês no National Retail. Para quem já está me acompanhando aqui, não é novidade, é um REIT que eu gosto bastante aí, com dividend yield acima dos 5,3%, dividend yield bem legal. Eu falei inclusive esses dias num outro vídeo aqui sobre o dividend on cost. É quando você compra um ativo pagando um dividendo, por exemplo, de 5%, só que ele tende a se valorizar e tende a crescer a distribuição de dividendo dele. Então você lá na frente vai ter um dividend on cost muito acima do dividend yield atual. Beleza, pessoal? Agora vamos para o nosso primeiro REIT da nossa lista, um REIT mais famoso, talvez é o que eu tenha trazido mais aqui nesse canal. Inclusive, vou fazer um vídeo sobre os principais REITs de data center também. Então é importante que você clique aqui embaixo e se inscreva para você não perder, tá? Ative a notificação e, claro, deixa o like aqui no vídeo se você está gostando desse conteúdo. Tá bom? Vamos lá, vamos falar agora sobre o nosso queridíssimo Realty Income, pagando um dividendo acima dos 5% também, de forma mensal. O Realty Income é o Ozinho, né? O ticker Ozinho, e é um REIT extremamente diversificado. A gente pode ver aqui no mapa, são mais de 15.600 propriedades.
Realty Income também tem propriedades lá na Europa. A gente tem propriedades ali, são mais de 500 propriedades. A gente tem Itália, tem França, Espanha, tem diversas regiões da Europa. É um REIT muito diversificado, a gente pode ver aqui as propriedades. Ó. Costa Leste e Oeste aqui dos Estados Unidos, com um portfólio realmente bem grande, são 15 mil propriedades, é bastante coisa. E a gente está falando de propriedades de farmácia, restaurantes, conveniências, lava-carros, enfim, todos os tipos de propriedades de rua, postos, o Realty Income possui, ó. E a gente pode ver até aqui, ó, Dollar Stores, que são as Dollar Tree e Dollar General, são duas empresas que são muito grandes nos Estados Unidos, que tem uma pegada ali de varejão mesmo, tipo como se a gente tem aqui o Pão de Açúcar para eles lá, Dollar Tree, Dollar General, onde você consegue comprar as coisas para casa. E o Realty Income, ele também tem outros tipos de propriedade. Ele está começando a diversificar, isso aqui para mim é um ponto de atenção, tá? Em propriedades industriais, uma pegada mais logística. E esse gaming aqui seria propriedades de lazer, propriedades de jogos, tá? Uma pegada mais cassino ali, uma pegada entretenimento, na verdade. Essa que é a melhor forma da gente conseguir traduzir. Isso aqui pra mim é um ponto de atenção, tá? Que acaba fugindo um pouco do core business do REIT, mas é um REIT tão diversificado que eu acho que não tem problema. E aqui a gente pode ver que nenhum inquilino tem mais do que 4% do pagamento de aluguéis, ou seja, tem uma diversificação de inquilinos bem tranquila. E aí os principais são Dollar General, 7-Eleven, Dollar Tree, FedEx, Tesco, essa rede de farmácia lá que é muito grande, CVS, Sainsbury's, são grandes empresas com grandes nomes aí. Tem Decathlon também, a gente está acostumado com ela aqui. É um REIT com uma taxa de ocupação também acima dos 95%. É um REIT com juros da dívida abaixo dos 20%. É um REIT com uma dívida bem equilibrada. Tá? O Realty Income distribui dividendos em dólar mensalmente, que para algumas pessoas isso é um atrativo. Já expliquei que isso não necessariamente é a melhor forma de você avaliar um ativo, principalmente estrangeiro, mas chama atenção por isso, beleza? Falamos sobre Simon Properties, falamos sobre o National Retail e falamos sobre o Realty Income. 3 REITs de varejo que estão hoje no patamar de agora com preços descontados, principalmente por conta da dinâmica do mercado que a gente comentou no começo desse vídeo. Se você gostou, achou bacana, dá uma estudada neles, não é recomendação de compra, é para estudar, para vocês entenderem um pouquinho mais de como a gente analisa um ativo lá fora. Tem um botão aqui embaixo, já deixa o like, o joinha. Gostou da nossa dinâmica? É novo por aqui? Se inscreve no canal, a gente traz conteúdos globais semanalmente aqui pra vocês. Combinado? Ative as notificações também, sempre esqueço desse basiquinho aí. Tá bom? Vou deixar agora na tela um próximo vídeo aqui pra vocês me acompanharem e continuarem olhando pra essa latinha. Tamo junto, grande abraço e a gente se vê lá.